esse no qual permaneço, esse dá fruto. Aleluia, 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 aleluia. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, também nos rádio ouvintes e das redes sociais que nos acompanham. Inclusive era para a gente falar os nomes no sábado, não está falando nem no sábado, né? Os nomes das redes sociais. Vamos voltar no sábado, é o dia de falar o nome deles. Estou com saudade de interagir com esse pessoal. Muito bem, hoje a igreja tem as leituras que remetem a uma jovenzinha, né, que nasceu em Lima, muito bela. Na biografia, eu já vi duas biografias. Uma que a família era rica e ficou pobre, e ela teve que trabalhar, e outra que já era pobre mesmo. Só que os pais, como a filha é muito bonita, adivinha o que atraiu? Homem rico, né? Então os pais viram nela uma forma de melhorar a vida. E ela sempre quis ser celibatária. A vida toda. E depois quis seguir a ordem terceira dominicana. Ordem terceira quer dizer os leigos. Você segue uma ordem religiosa em casa. Ela tinha uma cela no fundo de casa, que vivia mais ou menos a regra que era passada para ela, e muita caridade. Muita caridade. E os pais quase que apreendiam, ameaçavam para ela casar com esses pretendentes ricos. E ela nunca aceitou. Teve várias visões místicas, muitos milagres na sua morte, e se tornou padroeira da América Latina, junto com Nossa Senhora de Guadalupe. E essas leituras, então, remetem a essa vocação de algumas pessoas que querem dar a vida para Cristo, totalmente. Pense o seguinte, em Gênesis fala, crescei e multiplicai-vos, né? Tudo bem. Só que ali é antes do pecado. Depois do pecado, que houve um obscurecimento de o que é o nosso corpo, o que é a nossa dignidade, entrou a prostituição, a poligamia. No Antigo Testamento tinha muita poligamia. Até os prediletos de Deus, Abraão, Davi, todo mundo poligâmico. Porque se perdeu totalmente a ideia do Deus único, que acabou obscurecendo a ideia de uma só carne que está em Gênesis. O que Deus fez? Como estava tudo obscurecido, Deus foi formando o povo, primeiro, para restabelecer a ideia de Deus único. O Deus que ama, o Deus que é um só, que dá a vida. Porque restabelecendo a ideia de Deus único, poderia restabelecer a ideia do casamento como imagem e semelhança de Deus, né? Então ele tolerou a poligamia. Ora, se por um lado, com o pecado, entrou prostituição, poligamia, o que Deus fez? Escolheu os eleitos para mostrar para o povo que mesmo no celibato poderia ser feliz.
né? Então, você que quer muito sexo, muitas mulheres, ou a mulher, ou homem, aqui, o meu servo, minha serva, que por amor a mim, não tem ninguém. Tem os eunucos que nasceram assim, que fizeram assim pelos homens, e os que se fazem assim por amor ao reino dos céus. Jesus disse, né? Quem tiver ouvidos, ouça, né? Então veja, aqui nós temos leituras que embasam essa possibilidade de alguém se entregar completamente a Deus. Que depois, mais tarde, após o Novo Testamento, Jesus ficou muito mais claro, né? As ordens religiosas, os mosteiros, ali ficou mais estruturado. No Antigo Testamento ainda estava um pouco obscura essa ideia, porque tinha a ideia de dar descendência para a terra prometida. Quem se gloria, glorie-se no Senhor. Aquilo que a gente sempre fala. Pois é aprovado só aquele que o Senhor recomenda, e não aquele que recomenda a si mesmo. O cristão nunca se acha. Sempre se acha o menor. Sabe que tudo é graça, que se fosse por ele mesmo não faria o bem que faz. Oxalá pudesse suportar um pouco de insensatez da minha parte. Na verdade, vós me suportais. Agora uma frase interessante. Esse é São Paulo. Sinto por vós um amor ciumento, semelhante ao amor que Deus vos tem. Deus tem por nós um amor ciumento. O que quer dizer isso? Em todo tipo de relacionamento, primeiro tem que ser amor a Deus. No casamento, o marido ama a Deus e recebe toda a graça e o amor dele. Preenche a carência. Até o amor eros vem de Deus. Ou seja, ganha continência, autodomínio a amar a esposa. A esposa primeiro ama a Deus acima de todas as coisas. Recebe de Deus o amor. Sacia a carência. Dá a continência para que ela possa livremente amar o esposo. Aí funciona. Sempre primeiro Deus. Na igreja, o padre, como pastor ou diretor espiritual, ele nunca deve estar entre o fiel e Deus. Porque Deus é ciumento. Se o padre começa a dar orientações que tem como fim ele mesmo, isso é um problema sério. O padre sempre tem que fazer a pessoa entrar em contato com Deus e discernir junto com a pessoa o que Deus quer, né? Não ficar entre a pessoa e Deus, porque Deus é ciumento. Deus quer cada um de vocês primeiro para Ele. Ou antes de amar o filho, hoje os psiquiatras falam do entronamento dos filhos, os filhos que mandam na casa, né? Antes de amar os filhos, primeiro você ama a Deus. Reconhece que o seu filho primeiro é de Deus. E você se coloca à disposição de Deus para amá-lo. Aí funciona. Primeiro sempre Deus, porque Deus é ciumento. Ciumento. Não esqueçam disso. Se não tem Deus em primeiro lugar, tudo cai por terra. Por isso que tem pais que falam assim, eu não entendo, porque meu filho eu criei rígido, na disciplina, e virou esse traste. Por quê? Porque não basta a disciplina. Disciplina é importante. Mas você tem que buscar a graça de Deus, para que a graça de Deus haja no seu filho, né? E também a disciplina, a rigidez muito grande, não deixa o seu filho aprender a escolher o bem. Para você escolher crescer em virtude, você tem que escolher entre algo. Ou seja, os pais têm que saber dar um espaço para o filho. Chama espaço de tolerância ao mal.
um espaço, claro, tem que ter um limite, porque senão pode escolher um mal muito grande, em que ele escolhe, você forma a consciência do seu filho, para que ele possa escolher algo, buscando sempre o bem. Se o pai é muito rígido, quer dizer que ele vai dizer, faz isso, faz aquilo, deixa de fazer isso. O menino não aprende a escolher. Depois, o que acontece? O mundo entra no mundo sem o pai, fica totalmente perdido, né? E outra coisa, você ensina seu filho a escolher, primeiro rezando. Me dói o coração dizer isso, mas eu nunca vi até hoje um pai que queira que o filho tenha uma profissão, que falou para mim naturalmente. Eu tive que falar para o pai falar, né? Ou para a mãe. Olha, eu sempre falo para o meu filho, reza antes de escolher sua vocação ou sua profissão. Não tome decisão. Difícil, é raro. Por que deveria ser o básico? Aí o filho escolhe na carne, né? E vira esses casamentos destruídos para lá e para cá, casa 3 vezes, junta os netos para casa, a nora que briga com... Aí depois lá na frente, eu não sei o que eu fiz. Não, vamos ver o que você não fez, né? Não se submeteu a Deus completamente. E no Evangelho, esse famoso Evangelho, que o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra, o mantém, cheio de graça ele vai, vende os seus bens, né? Ou como um comprador que procura pérolas preciosas. Aqui o mais importante na sociedade nossa hoje é esse verbo, procura. Hoje, infelizmente, estamos no meio de uma sociedade que quase ninguém procura a verdade e o amor. Mas quase ninguém. Cada um vive a sua vidinha. Meus pais vieram de um casamento em São Paulo. Tudo bem que eles não têm muita religião. Aí eu pensei, deve fazer o casamento civil. Aí minha mãe falou, não, era um cara lá ateu que fez o casamento, né? Não sei que casamento, não é nem civil e nem religioso. Aí eu entrei no Instagram, aí eu vi o Instagram do cara que fez o casamento. Faça seu casamento com as suas características e com mágica. Ou seja, ele faz mágica na hora do casamento, aí todo mundo acha o máximo. Aquilo foi me dando um peso, né? Falei, meu Deus do céu, como é que nós damos conta de chegar nesse... Imagina, o que é aquilo? Por exemplo, ou você... Tudo bem, eu não gosto que quem está me ouvindo, se o seu filho não tem fé, não casa na igreja. Viu? Sou muito claro. Antigamente eu achava, não, força a casar. O menino não sabe nada de Deus, né? Mas pelo menos faça uma coisa de civil. Lá, pelo menos usar a lógica. Agora, o que é aquilo? Não entendi. É o quê? Alguém pode depois da missa me explicar o que é isso? Esses caras contratados para fazer casamento, de quê? Que casamento que é esse? Não é nem civil nem religioso. Então é o quê? Da imaginação? O que é? Não, só para eu... Porque me dói. Uma coisa que eu vejo é usar sempre a razão. Deus não tem medo da razão, porque a razão nossa é participação da razão dele. Quanto mais você usa o intelecto, mais próximo de Deus você chega. Você pode usar mal o intelecto e não chegar até Deus, mas se você é humilde com o seu intelecto, se você questiona, o que é isso? Já é aproximar de Deus. Por que isso? Qual a razão? Inclusive é um dos problemas que nós temos hoje. Também o povo não quer saber nada, né? De saber a verdade. Tinha umas amigas da minha mãe, quando eu fui virar padre. Nossa, mas que gracinha, Noilda. Eu acho tão bonitinho, né? Tem tanta gente. Aqueles que vestem aqueles branquinhos, o que é? Não, é Umbanda. Uma gracinha, né? E o outro lá, o espírita. Eu acho tão bonitinho hoje ter fé. Nossa Senhora. Aí eu olho assim. Não,
Eu não estou falando, nossa, eu acho muito lindo. Como é que você vai fazer com um trem desse? O que você faz com uma coisa dessa? Fazer o quê? Era muito melhor se falasse, não, Deus não existe, você está doido. Para pelo menos ter um diálogo. Agora, uma pessoa relativista, que tudo é bonitinho, tchutchuquinho, que gracinha vestir essa roupinha. Nossa, como é que é o nome daquela roupinha que eles vestem? Isso é um absurdo, é o máximo da destruição do intelecto. Então, essa palavra, procura a verdade, já é uma graça. Eu peço que Santa Rosa de Lima interceda, porque uma mulher linda dessa, que tinha tudo lá, só não foi porque ela procurou de verdade a verdade e o amor, que é Cristo. Não deixem de procurar a verdade e o amor, nunca.